Governo Regional aumenta majorações para fixar médicos na Graciosa e no Faial. Executivo autoriza alienação de hotéis nas Flores e na Graciosa. Governo da República financia 5,4 milhões de euros para abastecimento de água na Praia da Vitória. O Governo Regional alterou os incentivos à fixação de médicos no arquipélago, aumentando as majorações para os profissionais das ilhas do Faial e Graciosa e prolongando a duração dos apoios para 5 anos. Estas alterações foram reveladas pela Secretária Regional da Saúde, que foi porta-voz da tutela, na leitura do comunicado do Conselho de Governo. E assim damos aqui um estímulo adicional para que os profissionais se fixem nestas duas ilhas. Além disso, introduzimos aqui outros pontos, nomeadamente quanto à permanência na região ao qual o médico pode usufruir deste apoio, que se situava nos 3 anos e que nós pretendemos prorrogar por mais 2 anos, ou seja, num total de 5 anos. Este é um processo dinâmico. Gostaríamos nós que não fosse necessário mexer muito, porque também traduz estabilidade no corpo clínico destas instituições. Mónica Saidi destacou que os incentivos incluem outros apoios destinados ao transporte da viatura do médico, o pagamento de 3 viagens ao profissional e uma a um membro do agregado familiar. Segundo Mónica Saidi, tratando-se de um médico em início de carreira que opte por fixar-se, por exemplo, em São Miguel, a majoração de 35% pode significar mais 1.200 euros extra por mês. O Conselho de Governo aprovou também a proposta de decreto legislativo que aprova o quadro plurianual de programação orçamental para o período entre 2025 e 2028. O Executivo açoriano decidiu rever o contrato com a Associação para o Desenvolvimento Intergeracional, prevendo um valor máximo de cerca de 3 milhões de euros para a construção da creche de Santo António, em Ponta Delgada. Foi ainda aprovado o decreto que aprova a orgânica e o quadro de pessoal da Unidade de Saúde da Ilha Graciosa, revogando a norma que prevê a obrigatoriedade de os membros do Conselho de Administração assumirem as funções de direção clínica e de enfermagem sempre que se trate de profissionais das respectivas carreiras. O Governo Regional autorizou ainda a alienação em esta pública de 2 hotéis nas Ilhas das Flores e Graciosa, 5 moradias na Graciosa e um imóvel na Ilha Terceira, pelo valor de 3,3 milhões de euros. O Conselho de Governo aprovou a resolução que autoriza a empresa pública Ilhas de Valor a proceder à alienação destes imóveis. Segundo a Secretária Regional da Segurança Social e também Saúde, com esta decisão, o Executivo pretende otimizar a gestão do património imobiliário da região e a captação de investimento privado essencial ao desenvolvimento de infraestruturas turísticas e recreativas. O Conselho de Governo também autorizou a concessão de um aval à Lota Açor no montante de 20 milhões de euros e outro para a empresa Portos dos Açores de 2 milhões de euros para refinanciamento. O Bloco de Esquerda propôs ontem, no final dos trabalhos parlamentares referentes ao mês de junho, que o Governo Regional, no âmbito do grupo de trabalho criado para rever o subsídio social de mobilidade, recusasse quaisquer medidas que venham a prejudicar os açorianos, incluindo a medida já anunciada pelo Ministro das Infraestruturas de impor um valor máximo abrangido que pode levar os residentes a pagar mais do que 134 euros para uma viagem ao continente. O deputado António Lima pretendia deixar claro que a região não aceita medidas como a limitação do número de viagens em determinado período temporal, a definição de horários de viagens ou a exclusão da elegibilidade para reembolso do subsídio social de mobilidade de tarifas económicas que incluam bagagem, entre outros constrangimentos ao modelo existente. Limitação ao número de viagens que um cidadão residente nos Açores possa fazer entre o continente e os Açores, entre os Açores e o continente, melhor dizendo. Esse aspecto o Governo, na nossa opinião, não deve aceitar. No que diz respeito a limitações a níveis de faixas horárias de voos, ou seja, dizer que um cidadão, por ser residente, só pode voar para ter acesso ao subsídio social de mobilidade num determinado horário e não pode voar noutro, também não nos parece que possa existir. O projeto de resolução do Bloco acabou por ser chumbado, mas antes disso, Berta Cabral, secretária regional da Mobilidade, referiu que este não é o momento para se levantarem especulações. Acha isso normal?
Acha normal inventar, especular e colocar no jornal oficial medidas restritivas que nunca foram faladas? Olha, peço imensa desculpa, mas o seu deputado gostaria mesmo era que acabasse com o subsídio de mobilidade, porque isto não se escreve em lado nenhum. Preocupações partilhadas pelo deputado da Iniciativa Liberal Nuno Barata, que teme que a República prejudique a região quando mexer no subsídio social de mobilidade. E é por isso que eu não queria que se mexesse nesse assunto, mas ficou marcado o terreno e cá estaremos para discutir. Mexer neste assunto é muito perigoso. Mexer nesse assunto pode deixar os açorianos pior do que aquilo que estavam. Já o líder do Partido Socialista, Vasco Cordeiro, alertou que podemos recuar no tempo ao tempo de indemnizar em forma de compensação as companhias aéreas. Se nós introduzirmos indemnizações compensatórias novamente, isso significará um retrocesso e significará voltar ao período antes de 2015 e significará o risco de vermos reduzida a oferta e a disponibilidade de acessibilidades aéreas para a nossa região. A proposta acabou chumbada com os votos contra do PSD, CDS e Chega, abstenções de Iniciativa Liberal e Partido Socialista e com o voto favorável do PAN, o único partido a acompanhar o proponente. O Governo da República vai financiar em 5,4 milhões de euros a captação de novos furos de água e a monitorização da rede de abastecimento público no concelho da Praia da Vitória. O Ministério do Ambiente e Energia dá nota em comunicado que decidiu apoiar o projeto de criação de novas captações de água no concelho da Praia da Vitória que permitam a inutilização de furos atualmente em operação e que se situam na proximidade de uma área que está potencialmente contaminada por hidrocarbonetos em resultado da presença militar norte-americana na base das Lajes. O investimento deverá servir a população residente nas freguesias de Agualva, Fontinhas, Lajes, Santa Cruz, São Brás e Vila Nova. Estão previstas a criação de 2 unidades de captação, a construção e a reabilitação de 10 km de rede de abastecimento e a garantia da capacidade de armazenamento em reservatórios de 3.000 metros cúbicos. Um segundo protocolo entre o Fundo Ambiental e a Praia Ambiente prevê a transferência de um montante de cerca de 100 mil euros para o Plano de Monitorização Especial da Água para Abastecimento Público do Concelho da Praia da Vitória, que teve um parecer positivo do Laboratório Nacional de Engenharia Civil e foi aprovado pela entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos dos Açores. Este plano consiste na realização de constantes análises aos furos e à rede de abastecimento de água para consumo humano existentes junto às potencial áreas contaminadas por hidrocarbonetos. As notícias ficam por aqui. Tenha uma ótima sexta-feira.